Será que tá tudo certo? Não tenho conseguido expor aquilo que é o sentimento, as ideias. Eu nem sei como começar, falar a verdade. Colocar pra fora, expor um pouco essa... Enfim, eu tô meio perdida, eu não sei, sinceramente não sei como falar, mas enfim, vamos lá. Nossa, não, tá muito estranho isso. Não faz o menor sentido. Estou aqui pela segunda vez tentando gravar esse vídeo pra contar essa história, essa experiência que eu tive, que eu vivenciei e que eu sinto que é algo que Deus tem me convidado a compartilhar mesmo. E eu simplesmente não sei como fazer, eu não sei como expressar as emoções e contar sobre essa experiência. Eu realmente não sei como fazer, mas preciso obedecer aquilo que eu sinto que preciso fazer. Então aqui estou mais uma vez. Sinto que tenho tido objeções e dificuldades para gravar esse vídeo. Como eu disse, eu já gravei uma vez e não consegui editar, não consegui transferir de um lugar para outro, não consigo completar o vídeo, as ideias ficaram um pouco confusas. Então eu vou tentar ser mais sucinta nessa segunda tentativa. Vou tentar expressar realmente aquilo que eu acredito ser importante. Espero conseguir expressar a experiência espiritual. É para falar sobre a morte do meu pai, que aconteceu ano passado. Ele veio a falecer em maio de 2025. E aquilo que aconteceu um pouco antes da morte dele e a última semana de vida dele, na qual eu estive presente, realmente impactaram muito a minha vida, impactaram muito a forma como eu vejo a Deus, a minha experiência de Deus. E eu vou tentar resumir um pouco, né, toda a experiência prévia antes da última semana a qual eu passei com ele, que foi realmente a mais impactante, eu acredito. Enfim, um ano antes dele falecer, já vinham acontecendo coisas que nos faziam entender que ele estava tendo algum tipo de problema de saúde, mas não sabíamos exatamente qual era o problema. Ele estava apresentando algumas problemáticas de tontura, enfim, várias coisas que culminaram em 2025. No início de 2025, ele fica bem enfraquecido mesmo, né? Em 2024, ele e minha mãe vieram pra Irlanda, onde eu moro, e nós passamos uma temporada aqui. Eles passaram mais de um mês, acho que umas 5 semanas, mais ou menos. E aquele ano, por algum motivo, eu senti, assim, aquela necessidade de passear com eles, né? Visto que estavam os dois aqui, era a primeira vez que vieram os dois juntos. Então eu quis muito fazer um passeio. A gente saiu, passeamos de carro, fomos visitar alguns lugares aqui na Irlanda, passamos um tempo em um hotel e aproveitamos um pouco ali aqueles dias. E foi uma experiência muito legal, né? Eu lembro de pensar naquele momento ali, naqueles meses, né? Naquele momento que eles estavam aqui, de pensar sempre assim, nossa, pode ser a última vez que a gente passeia juntos. Porque tudo pode acontecer, né? E eu pensava, meus pais estão ficando velhos, então assim, a gente nunca sabe. Talvez eles não consigam mais vir pra Irlanda. Então a gente precisa muito aproveitar esse momento pra gente passear, pra gente criar momentos e criar memórias. E tiramos bastante fotos e foi muito bom. Enfim, esse foi 2024. Em 2024 ele começou a reclamar bastante de algumas coisas que ele estava sentindo, que ele vinha sentindo, tontura, estava tendo alguns problemas ali no trato gástrico, intestinal e, enfim, uma série de problemas, né? Meu pai estava com 71 anos, então já estava naquela idade que problemas começam a aparecer. Mas, no início de 2025, ele piorou, ficou bem ruinzinho. Eu comecei a ficar bem preocupada mesmo com a situação, comecei a perceber que as coisas realmente não estavam indo como esperado, porque a gente sempre imagina que essas coisas vão passar, que, tá com problema, vai vir um médico, vai melhorar, vai tomar um remédio, mas sempre vinha a piorar. E eu estava passando por um processo, uma transição ali de projetos, né, no meu trabalho, então eu estava no auge de um projeto, tinha muita coisa acontecendo, muita coisa que eu tinha que gerenciar de perto, todo aquele estresse de começo ali de projeto, e o meu pai piorando ali nos primeiros meses de 2025. Culminou que eu acabei decidindo que iria para o Brasil antes da hora. Eu tinha planos de ir ao Brasil em agosto, mas com toda essa situação eu tive que adiar um pouco a ida ao Brasil. Antes de chegar à conclusão que iria ao Brasil, antes de realmente definir a data que eu iria, eu tive um sonho com o meu pai, onde estávamos em uma quadra ali da cidade onde a gente morou muito tempo, e estávamos ali naquela região, em uma das ruas bem conhecidas. As casas eram bem parecidas com o que realmente são. Eu lembro que nesse sonho, o meu pai tinha sido sequestrado, algo assim, ele tinha desaparecido. E eu ficava muito desesperada. Eu ligava pro meu irmão, chamava o meu irmão mais velho, e falava com ele que ele precisava vir pra me ajudar porque o meu pai tinha desaparecido e a gente precisava sair pra procurar o meu pai. E aí eu sentia dentro de mim, assim, que o meu pai a gente não iria mais encontrar, mas eu precisava achar pelo menos o corpo dele, porque eu precisava saber pra onde ele tinha ido, porque, enfim, aquele desespero, o sonho é tão confuso, né? E aí meu irmão vinha e
começávamos a procurar pelo meu pai, e aí chegávamos em uma região onde tinha uma abertura no chão, uma abertura mesmo para entrar, né, no subsolo, tinha uma escada, e eu falava com meu irmão, ele tá ali embaixo, a gente precisa ir pra encontrar, porque eu sei que ele tá lá. E aí a gente começava a descer, meu irmão ia primeiro, e eu ia depois, descendo ali por aquela escada, e eu acordei. E senti realmente, assim, muito forte aquela sensação de luto, eu realmente senti que meu pai não estava mais entre a gente, na vida real agora, depois do sonho. Eu senti que meu pai tinha morrido, ele tinha falecido, e aquilo era um sinal, era um sonho que eu tinha recebido pra me avisar, porque a sensação de luto foi muito forte. E era cedo aqui, acordei de manhã, era um fim de semana, cedo, e eu ia ligar pro meu pai na mesma hora. Nessa época eu estava falando com meu pai quase todos os dias, porque ele estava bem ruinzinho, eu queria saber como ele estava passando, né, diariamente, ver se ele estava comendo e tudo. E aí pensei, né, se eu ligar pro meu pai agora, aqui na Irlanda, era cedo, no Brasil era ainda mais cedo, era madrugada. E aí pensei, se eu ligar pro meu pai agora e tiver tudo bem, ele estiver vivo, eu vou dar um susto, né, nele. Imagina eu ligar essa hora da madrugada, ele vai assustar e pode ser problemático, né. Então eu vou esperar, porque se ele não estiver vivo, não vai resolver eu ligar, porque ele não vai me atender. Mas naquela manhã eu chorei bastante, de dor mesmo, de luto, eu sofri demais. E eu fiquei aquelas horas ali esperando até dar umas 7 horas, 8 horas da manhã no Brasil pra eu poder ligar pro meu pai. E aí quando chegou mais ou menos esse horário no Brasil, eu peguei o telefone e liguei pro meu pai com aquela ansiedade, aquela sensação de que ele não atenderia. Já estava pensando em ligar pra minha mãe, que eles são separados, não moravam juntos, de ligar pra minha mãe pra ela ir até a casa dele pra ver se ele tava lá, pra ver se ele tinha falecido. Esse era o meu pensamento, caso ele não atendesse o telefone. E aí ele me atende, com o jeitinho dele de sempre. Oi, amor. E aí me deu um alívio muito grande. Falei, papito, tô ligando só pra ver como é que tá tudo bem? E aí ele falou como é que tava e tudo, enfim. Conversamos um pouquinho e senti aquele alívio de perceber que ele não tinha partido, que estava, né, assim, tudo bem, ele estava vivo. E aí foram se passando as semanas e ele piorando, até que em um eventual momento, ele já ficando bem fraco, sem conseguir comer direito, eu e minha irmã tínhamos até tentado convencê-lo de colocar alguém em casa pra ficar com ele, porque ele morava sozinho, pra cozinhar pra ele, porque tava comendo pouco, saía pra comprar marmita, tinha marmitas ali, pessoas que vendiam, né, perto de onde ele morava, e era isso que ele tava comendo, e a gente queria, eu e minha irmã queríamos colocar alguém pra ficar com ele, e ele não queria, irredutível, não quero. E, enfim, a gente nessa luta, até que ele, uma certa feita, ele bem fraco, debilitado, ele foi em direção ao banheiro, tava correndo pra ir ao banheiro, usar o banheiro, ele caiu, bateu a cabeça, e depois eu conversando com ele me contando a história, que tinha caído, bateu a cabeça, mas tava tudo bem, quebrou o espelho, mas aí ligou pro meu irmão pra ir lá ajudar ele, e tudo e tal, e assim, as coisas acontecendo muito rápido, e ele ficando sempre mais fraco, sempre mais debilitado, então assim, a preocupação do lado de cá sempre aumentando. E a minha tia, que mora em Franca, a irmã dele, né, ela ficou sabendo da situação, ficou sabendo que ele estava bem debilitado, bem fraco, chamou ele para ir para Franca, porque meu pai gostava de ir para Franca para se consultar. Meu pai morava entre Brasília e Franca, né, ele passava um tempo em Franca, ali onde estão minhas tias, depois voltava para Brasília, e ficava nesse vai e vem. Ele gostava de fazer suas consultas em Franca. E aí minha tia convidou, falou, vem pra cá pra você se consultar, ver o que tá acontecendo, porque isso não tá certo. E o meu pai falou pra ela que não conseguia dirigir pra ir até lá, não conseguia ir nem se fosse de ônibus, porque ele estava realmente muito fraco. E minha tia, preocupada, mandou buscar meu pai pra ir pra Franca. Nesse meio período, eu tinha decidido já que iria pra Brasília, né? Já tinha organizado no meu trabalho, tinha pedido férias ali, urgente, né, de última hora, pedi esse tempo, visto que eu estava num período bem complicado ali no trabalho, de muita demanda de trabalho. Mas enfim, consegui ali com muita dificuldade essas férias ali de 3 semanas, onde eu iria trabalhar 1 semana de casa e 2 semanas eu teria de férias mesmo. E passaria essas 3 semanas no Brasil. Como meu pai foi pra Franca, e minhas tias, né, cuidariam dele ali em Franca, ele começaria a ir em médicos e seria mais cuidado de perto, eu consegui adiar essa viagem, eu acho que 3 semanas. Em vez de eu ir na data que eu tinha marcado ali, tinha pedido para meus chefes, eu conseguia adiar 3 semanas, eu conseguiria cumprir com algumas demandas bem importantes no trabalho e tive esse alívio de que meu pai estava sendo cuidado, estava em Franca, então eu tive esse tempo de respiro. Quando ele chegou em Franca, minhas tias começaram a cuidar dele, começaram a levar para médicos, para procurar saber qual era o problema, viu vários médicos, especialistas, fez exames e não se descobria qual era o problema, e ele enfraquecendo cada vez mais. Ficava com febre, começou a ter bastante dificuldade até para andar, então ele passou a ter necessidade de ajuda mesmo, né, de suporte para andar, para levantar, para se trocar. Então foi degradando assim, né, a saúde muito rapidamente. E aí eu consegui
enfim, né, comprar a passagem, ir para o Brasil, passaria essa semana em Brasília, a primeira semana que eu trabalharia de casa, e as outras 2 semanas eu iria para Franca para ficar com ele, para auxiliar ali minhas tias, para realmente levar, ver se a gente levava em algum especialista mais específico, porque eu tinha, né, assim, uma ideia de que o problema que ele estava tendo estava ali no intestino, ele tinha essas reclamações de que tinha aquela dor na barriga, mas não era uma dor que realmente, assim, muito exorbitante, mas incomodava. Eu queria levar ele num especialista gastro para ver qual que era a situação ali no estômago, no intestino. Enfim, tinha todo esse plano de chegar em Brasília, trabalhar de casa essa primeira semana e ir na segunda e terceira semanas para Franca para ficar com ele, estar perto dele, ver realmente de perto como estava a situação. Nesse meio período, nesse tempo, eu orava muito a Deus, pedia muito a Deus para que Deus cuidasse de tudo, para que Deus o protegesse, para que Deus estivesse com ele. No ano de 2024, por alguma razão, eu senti que Deus colocou no meu coração de orar especificamente pelo meu pai, pela saúde física dele, pelos órgãos dele. E eu orava realmente pelos órgãos, para que Deus protegesse os órgãos, para que Deus protegesse a pele, os ossos. E eu orava dessa forma específica pelo meu pai e especialmente eu sentia essa necessidade muito grande de orar pela vida espiritual do meu pai. Eu pedia a Deus, me lembro que eu pedia a Deus, eu falava, Senhor, eu sei que meu pai tá ficando velho, eu sei que a idade tá chegando, e pode ser sim que, né, aconteça de chegar ao fim da vida dele, mas não permita que ele perca a vida eterna dele, não permita que ele perca a vida real dele, a vida eterna, porque o meu pai te conhece, o meu pai estava afastado da igreja, e eu orava a Deus, eu falava, meu pai te conhece, e eu declaro que meu pai, ele é teu, ele te conhece e não permita que ele perca a vida eterna dele. Eu orava, sempre que eu orava pelo meu pai, eram essas 2 coisas específicas que eu pedia muito, que era para que Deus protegesse os órgãos, a pele, os ossos, e para que Deus protegesse a vida eterna dele. E continuei orando dessa forma. Quando eu cheguei em Brasília, na primeira semana ali que eu estava em Brasília, eu comecei a trabalhar de casa. Acredito que eu cheguei no domingo, na segunda era feriado aqui, e eu comecei a trabalhar na terça. Eu acredito que foi na quarta que eu conversei com meu pai por telefone e eu percebi que a situação estava realmente muito difícil. Eu liguei pro telefone do meu pai, minha tia atendeu, e ela... É como se ela colocasse o telefone perto dele e pedisse pra ele falar, e falasse assim, ai, fala, é a Diana. E ele não conseguisse muito falar, ele balbuciava, assim, alguma coisa, tava com febre, então ele ficava meio delirante. E eu percebi que a situação realmente estava muito difícil, muito complicada, muito, né, pior do que o que eu imaginava. E eu entrei em pânico ali naquele dia, entrei em desespero mesmo. E eu já tinha viagem marcada para São Paulo, né, para Franca, na semana consecutiva, na outra semana, né, na segunda semana, junto com meu irmão, que iríamos juntos para Franca para ver e ficar com ele. E eu abortei essa ideia e comprei uma passagem ali pro dia seguinte. Eu acredito que foi na quinta-feira que eu viajei para Franca. Eu não me lembro muito bem os dias exatos, mas eu acho que foi ou na quarta ou na quinta que eu viajei para Franca. Tive que fazer uma conexão, fui para um lugar, depois fui para outro, peguei um carro, enfim, foi uma viagem bem longa até chegar em Franca, porque não tem voo direto de Brasília para Franca. E quando eu cheguei em Franca, que eu cheguei na casa da minha tia, meu pai não estava na casa dela, ele estava no pronto-socorro, porque era um ir e vir sempre pro pronto-socorro. E eu cheguei, fiquei ali esperando, ele estava chegando, porque ele sempre ia para tomar soro na veia, não estava conseguindo se alimentar bem, então ele ficou bem fraco, debilitado, e precisava sempre tomar soro na veia para repor ali vitaminas. E quando ele chegou em casa, um pouco mais tarde, né, ele chegou de carro, minha tia ajudando ele a sair do carro. Eu lembro que eu saí do quarto onde ele estava ficando, né, eu fui pra parte da porta por onde ele estava entrando, e vi ele saindo do carro, porque minha tia entrava e deixava o carro bem na garagem, bem de frente à porta, para ele sair já direto para casa. E aí eu vi ela ajudando ele a sair do carro, e ele bem fraquinho. E ele levantou, segurando assim no ombro dela, e aquilo pra mim foi de cortar o coração, porque quando a gente ouve, né, que, enfim, é diferente quando a gente vê a situação, né, e vê que ele estava realmente bem fraco, ver que ele não estava conseguindo andar, realmente foi muito difícil. E aí ele veio andando na minha direção, e aí eu abracei ele, cheguei perto dele, abracei ele, né, e falei, papito, eu tô aqui. Ele ficou emocionado, saiu uma lagriminha assim dos olhos. E aí eu levei ele pro quarto, pra perto da cama dele. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você imaginava ver teu pai desse jeito? E foi realmente assim, foi bem difícil de administrar, assim, ver com os meus olhos quão debilitado ele estava. E aí eu olhei pra ele e falei pra ele assim, eu falei, não, papito, eu não imaginava ver você desse jeito, mas agora eu tô aqui, a gente vai cuidar de você e vai ficar tudo bem. E ele sentou na cama. E aí eu tirei a sandalinha dele, ele sentou, e aí ele ficava ali, dormia bastante. E naquela semana, enfim, né, eu cheguei ali por volta da sexta, se eu não me engano. Meu irmão chegaria na outra semana, mais ou menos na segunda.
E passei ali aquele fim de semana com ele, ajudando ele, levar pra comer e levar pra caminhar. E aí eu ficava sempre perto dele, tentando fazer exercício. Eu levei um elásticozinho de casa pra fazer exercício, né, com os braços, com as pernas, porque eu tinha muita certeza que meu pai sairia daquela, que Deus iria ajudar ele. Eu tinha muita fé mesmo que Deus iria levantar o meu pai, que nós iríamos testemunhar o milagre da cura dele. Eu tinha muita certeza disso, eu orava pra isso. E sempre que eu orava, eu pedia a Deus, né, nesses primeiros dias ali de desespero, e eu pedia a Deus assim, eu falava, Senhor, segura a vida dele no corpo dele, não deixa a vida dele sair do corpo dele. E essa era a minha oração sempre. Não deixa a vida dele sair do corpo dele, segura a vida dele no corpo dele, concede ele cura. E eu usava a minha mão, essa mão que o Senhor me deu, pra declarar vida sobre o corpo do meu pai, declarar cura sobre o corpo do meu pai. E eu sentia o poder do nome de Cristo. Eu sentia o poder do nome de Cristo, o nome de Cristo, o nome de Jesus Cristo tem poder. E eu declarava cura, eu declarava vida, eu colocava minha mão na cabeça do meu pai e na barriga dele, porque eu imaginava que o problema estava ali. E eu apertava a barriga dele assim e perguntava, pai, mas dói? Tá doendo sua barriga? E ele falava, não, não incomoda. Eu apertava até fundo, devagar, né? Apertando assim devagar, até fundinho assim, e perguntava, dói? Você sente dor? E eu ficava tentando sentir se tinha alguma coisa ali na parte do intestino, alguma coisa dura, alguma coisa que eu conseguisse sentir. E ele falava que não doía, mas que incomodava. Eu orava sempre a Deus e pedia que Deus segurasse a vida dele no corpo dele, que Deus tratasse ali daquilo que fosse o problema, que Deus me guiasse ali no cuidado com meu pai. O médico era um contínuo, ir e vir ao pronto-socorro. Naquela semana ali específica, naquele mês, os hospitais estavam com superlotação, o pronto-socorro estava lotado, as UPAs estavam lotadas, estava realmente acontecendo alguma coisa que estavam levando as pessoas a precisarem muito dos hospitais. E não tinha lugar no pronto-socorro para ele ficar internado no pronto-socorro, e não tinha lugar no hospital, vaga no hospital para ele ficar internado no hospital. E toda vez que íamos ao pronto-socorro, eu quase que implorava aos médicos para que enviassem ele pro hospital, porque ele precisava de ajuda hospitalar, que ele precisava de auxílio de um hospital para descobrir qual era o problema, porque ele estava ficando cada vez mais fraco. E ele sempre ia, tomava soro e voltava para casa. Ia no pronto-socorro, tomava soro, tirava sangue, fazia exame e voltava para casa. Fomos em vários lugares, fomos em outro, que não é o pronto-socorro, tem outro hospital que eu não sei como são as divisões agora ali em Franca. Não é UPA, é USB, enfim, outro hospital que encaminha para exames mais profundos ou pode fazer algum tipo de exame diferente que no pronto-socorro não tem. E a gente foi ali e vimos uma médica que foi assim, péssima, super desumana, uma pessoa de uma frieza excepcional. E assim a gente ia e vinha, e era um sofrimento carregar o meu pai pra cima e pra baixo, de hospital em hospital, de exame em exame, de tirar sangue em tirar sangue, de colocar soro em veias diferentes, colocar soro em veias diferentes. Ele já não tinha mais veia pra pegar, pra colocar soro. A gente ia praticamente todos os dias, às vezes mais de uma vez no pronto-socorro. E orando muito, pedindo a Deus, clamando a Deus, pra que Deus abrisse vaga no pronto-socorro pro meu pai, pra que Deus abrisse vaga no hospital pro meu pai. Estava realmente muito lotado, não tinha condição de ter vaga, não tinha. E orando, e eu clamando, e eu pedindo, né? Essa segunda semana meu irmão chegou em Franca, então foi uma benção, porque ele ajudou bastante a levar, ir e vir com meu pai nesse pronto-socorro, e nos hospitais, e nos exames, e cuidar, e ajudar meu pai a caminhar também. E uma dessas noites, como meu irmão chegou, eu passei a dormir ali no quarto com meu pai, então ele dormia na cama e eu dormia do ladinho. E essa noite específica, ele ficou bem ruinzinho à noite, que ele comia, parece que não digeria mais, e ele ficava com um refluxo. Eu passei a noite ouvindo ele engolir algo como se estivesse voltando, e ele engolia, voltando, ele engolia. E aí eu acordava e levantava ele, e aí ele ia e arrotava. Aí nessas que eu levantei, 2 vezes ele vomitou. E quando foi lá pro meio da noite, mais ou menos, eu acordei minha tia e eu falei, não dá, não tem condição, ele não tá bem. E nessa noite mesmo, uma das vezes que eu acordei pra ver como ele tava tremendo bastante mesmo. Eu orava e pedia a Deus pra mim me mostrar o que fazer, porque eu não sabia o que fazer. Em um momento, eu pensei em dar água com açúcar e sal, como se fosse um soro, né? Visto que ele tava debilitado por não conseguir comer direito. Eu pensei, talvez ele esteja com hipoglicemia ou algo assim, eu vou dar um pouco de água mas bem pouquinho mesmo, água com sal e açúcar, coloquei num copinho pequeno assim de shot, e dei pra ele, foi o que fez ele melhorar, ele parou a tremedeira, ficou mais tranquilo. Mas nessa mesma noite eu acordei minha tia e eu falei, não, tem que levar. E a gente chamou a ambulância, e aí levamos, e ele ainda não ficou nessa vez, ele não ficou, mas na mesma noite, ele voltou pra casa ainda, porém, na mesma noite ainda,
ele não estava bem e eu falei pra minha tia, não tem condição, a gente tem que levar ele de novo. E aí levamos, e aí graças a Deus ele conseguiu uma vaga. Aí ele falou que meu pai iria ficar lá, falou, não, ele tem que ficar aqui, ele tá bem debilitado, ele vai ficar aqui. E aí meu pai ficou no pronto-socorro ali ficou internado no pronto-socorro, o que foi um alívio, porque ele estava sendo cuidado ali por enfermeiros, né, se tivesse alguma coisa com a questão da glicemia, ele estava tomando soro direto, se tivesse alguma dorzinha, tinha ali medicamento, então estava sendo mais bem cuidado. O que aconteceu nesse tempo de guerra em oração, né, de luta em oração ali com Deus, é que com todo esse desespero, né, de, nossa, será que meu pai vai passar dessa, vendo que ele estava realmente indo de mal a pior, ficando cada vez mais fraco, ficando cada vez mais debilitado. E eu acreditava muito que se ele fosse pro hospital, ele conseguiria superar aquela situação difícil, que se ele entrasse no hospital, o médico iria verificar o que tinha de errado, iria dar algum tipo de tratamento, fazer algum tipo de tratamento específico e queria melhorar. Os médicos no pronto-socorro falavam de várias coisas, falavam que podia ser uma infecção ali no intestino, poderia ser várias coisas, falaram vários nomes. Que poderia estar causando esse tipo de problema, que poderia ser várias coisas, né? Câncer, poderia ser muita coisa. Eles não conseguiam afirmar, fizeram raio-x, mas com raio-x não dava pra ver nada. E aí, porque eles faziam raio-x e não dava pra ver, eu acreditava que não deveria ser um câncer, mas sim uma infecção, alguma coisa muito forte ali no intestino, que com algum antibiótico muito forte, algum tratamento, poderia resolver. E aí, ali no pronto-socorro ficamos um tempo, ele ficou um tempo, eu e meu irmão revezávamos, ficar com ele, né? Eu ficava durante o dia, meu irmão ficava durante a noite. E nesse processo de não saber o que iria acontecer com meu pai, nas minhas orações, eu pedia muito a Deus para que salvasse a vida do meu pai, para que a gente saísse, testemunhasse da cura que ele receberia e que eu falaria de Deus e que eu dedicaria minha vida a Deus e que eu faria, enfim, né? Viveria para Deus e testemunharia. E sempre orava assim, dessa forma, que eu faria uma promessa, que eu falaria de Deus, falaria do seu amor, testemunharia, se Deus me concedesse esse pedido, se Deus me concedesse a cura do meu pai, me concedesse a vida do meu pai. Mas eu não orei dessa forma. Eu tinha a intenção de fazer essa oração específica a Deus, mas em todo momento uma coisa eu fazia, que era louvar a Deus, adorar a Deus, colocar hino de louvor a Deus. E aí eu pensei em um momento de fazer uma promessa a Deus, como promessa mesmo, mas naquele mesmo momento eu falei assim, não, eu não posso barganhar com Deus. Isso aqui não é uma barganha. Porque se Deus quiser, Ele vai curar o meu pai. Porque Ele pode curar o meu pai. Ele não depende da minha promessa para curar o meu pai. E é meu dever e minha obrigação falar dele, falar do amor dele, falar daquilo que Ele fez e faz por mim, para minha vida. Ele responder a minha oração ou não. Eu preciso falar das misericórdias dele, eu preciso falar do poder dele, então eu não vou barganhar com meu Deus. E eu entrei em oração com o Senhor e fazia sempre o meu momento de adoração. Eu adorava a Deus, me colocava de joelhos e eu adorava e eu louvava ao Senhor. E ali, naquele momento, ali naquela oração específica, eu orei ao Senhor e eu falei assim, Pai, eu fiz a oração que Jesus fez. E eu falei, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E eu falei para Deus, se o Senhor quiser curar o meu pai, o Senhor vai curar, porque o Senhor pode. E se o Senhor quiser ressuscitar ele, caso ele não venha melhorar, o Senhor pode ressuscitar ele, porque o Senhor pode. Eu não vou prometer que eu vou fazer, que eu vou dedicar, se o Senhor fizer. Eu vou falar do Senhor. Eu vou testemunhar do teu amor, da tua misericórdia, do teu poder, independente do Senhor fazer ou não. Eu vou falar de ti, Senhor, eu vou testemunhar sobre ti, independente de que a minha vontade seja feita ou não. Eu entrego a vida do meu pai nas tuas mãos e que seja feita a tua vontade, não a minha. Quando eu passei a orar assim a Deus, e eu sempre, eu não sei que força foi aquela, eu não sei o que foi aquilo. Eu sentia Deus, a presença de Deus, a presença do Senhor Jesus ali no quarto comigo quando eu estava em oração, de joelhos, clamando. E Ele estava lá, e Ele me abraçava. E eu sinto que quando eu entreguei a vida do meu pai nas mãos do Senhor, é como se o Senhor estivesse segurando a vida do meu pai ali no corpo dele, como eu estava clamando, pedindo
tão intensamente: Senhor, por favor, segura a vida do meu pai no corpo dele. E eu sinto que o Senhor estava ouvindo a minha oração. Ele estava segurando a vida do meu pai no corpo dele. Quando eu entreguei a vida do meu pai nas mãos do Senhor, e eu sempre orando pela vida espiritual do meu pai, sempre orando. E teve um momento só que eu conversei com meu pai, que nem foi uma conversa. Eu perguntei pro meu pai: pai, você tem falado com Deus? E ele olhou pra mim e falou: tenho. E aquilo já me aliviou muito, porque meu pai era conhecedor. E quando eu entreguei a vida do meu pai nas mãos do Senhor, e eu falei: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, porque isso aqui vai doer demais, Senhor, isso aqui vai doer demais. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu vou te adorar, eu vou te louvar, eu vou falar do Senhor, eu vou levar o teu nome. Enquanto eu viver, eu vou levar o teu nome. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu sinto que daquele momento em diante, a saúde do meu pai começou a declinar bastante. E não demorou muito, ele conseguiu uma vaga no hospital. Muita oração, porque eu queria muito que o Senhor me permitisse que eu tivesse a sensação de que tudo que poderia ter sido feito foi feito para salvar a vida dele. Ele conseguiu uma vaga no hospital, depois de 2 dias que ele estava no pronto-socorro. E aí eu cheguei no hospital, ele entrou direto, praticamente no mesmo dia, na mesma noite, ele entrou direto para a sala de cirurgia, ele precisava fazer uma cirurgia. Na madrugada de sexta para sábado que ele fez essa cirurgia, e aí no sábado ele ficou ali em coma. E no domingo ele não resistiu. Ele ficou com infecção generalizada. E aí o corpo dele já estava bem debilitado, ele não conseguiu superar a cirurgia. E o mais impressionante, aquilo que realmente assim eu não consigo entender, é que meu pai não sentia dor. Ele não reclamava de dor forte. Ele reclamava de incômodo, mas não de dor. Não reclamava, não chorava, nada. Não reclamava de dor. Teve infecção generalizada e não reclamava de dor. Em todos os momentos, em minhas orações, em minhas petições, quando eu me ajoelhava para falar com Deus, primeiro de tudo eu louvava o nome do Senhor, eu louvava muito o nome do Senhor, eu engrandecia o nome dele. E ele foi socorro presente na angústia, como ele fala. Eu passei pelo vale da sombra da morte. E ele esteve comigo. Quando a gente foi sepultar o meu pai, ele ficou na vala onde minha avó foi enterrada também, que não é necessariamente uma cova. É uma vala mesmo, um buraco assim, no chão, com várias aberturas. Tem 2 de frente, eu acredito que 2 dos lados. E a minha avó estava na abertura de frente, assim, que dava pra ver de cima, assim que descia a escada. Tinha uma escada. E aí ele ficou na vala de baixo, embaixo da minha avó. E eu lembrei do sonho que eu tive. Quando a gente foi sepultar o meu pai, a abertura no chão, a escada que descia, era igual ao que eu vi no sonho. E meses antes o Senhor me preparou para a dor mais visceral que eu senti na vida. Ele me preparou, eu senti o luto prévio, porque eu acredito que Deus sabia que talvez eu não aguentasse o tamanho da dor se eu não tivesse tido algo prévio. Ver o meu pai, ver ele ficando cada vez mais fraco, e sepultar o meu pai, ver ele dentro de um caixão sem vida. Não era o meu pai, no sepultamento ali, quando a gente fica ali velando a pessoa. É como se não fosse mais o meu pai. É uma pessoa, a figura é a figura do meu pai, mas como se não fosse ele. E a gente ficou ali, acho que 1 hora ou 2, não me lembro muito bem. Quando foi pra levar pro cemitério, eu senti muita dor no meu coração, porque eu falei: a última vez que eu vou ver a imagem dele. Mesmo não sendo ele, não sentindo que é ele, a imagem dele, é a última vez que eu vou ver. O resto vai ficar só na memória, só nas lembranças das fotos. Depois que ele foi fazer cirurgia, foi muito rápido entre o momento que ele foi pro hospital, fez a cirurgia. Eu passei muito tempo com ele, e depois a gente passou um tempo. Ele passou um tempo até... a gente tinha que decidir quanto tempo demoraria até o sepultamento, porque, enfim, várias razões. E passou um tempo até o sepultamento, então passei um tempo sem vê-lo. E aí quando o vi de novo sem vida, foi muito impactante. E saber que aquela era a última vez que eu o veria foi realmente muito, muito doloroso. Muito doloroso mesmo. Mas a intenção desse vídeo não é falar sobre a dor.
não é falar sobre a minha dor, aquilo que significa perder alguém. É realmente falar sobre a experiência que eu tive com o Senhor. Até então, eu nunca tinha experimentado algo tão íntimo e real com Deus. E ali, naquele momento difícil, muito difícil, ele esteve comigo, ele falou comigo, ele me abraçou, ele me confortou, ele me orientou, ele me falava, eu sei que ele falava pra mim o que fazer, onde ir, como fazer, com quem conversar, como falar com os médicos. E o Senhor me amparou, ele me amparou, ele me deu conforto no meio da dor, no meio da dor visceral. Ele me deu conforto. E o nosso Deus, ele é real. O nosso Deus, ele é real. Ele ouve a nossa oração. Ele não está longe da gente, ele ouve a nossa súplica. Ele está atento às nossas orações. Ele pode fazer por nós muito mais do que a gente pede e pensa. Ele pode levantar os mortos, ele pode conceder cura, ele pode fazer absolutamente tudo. Mas a gente precisa entender que com o nosso Deus a gente não barganha. A gente precisa confiar que o nosso Deus tem tudo sob controle. Mesmo quando pareça que não. Mesmo quando pareça que tá dando errado. Eu não sei a razão pela qual o Senhor me incomodava para orar pela vida espiritual do meu pai, para orar pelos órgãos do meu pai. E o Senhor protegeu os órgãos do meu pai. O Senhor não permitiu que ele sofresse com dor. E o Senhor colocou no meu coração de orar pela vida espiritual do meu pai. E eu não sei se aquele momento ali, aquele momento de dor, aquele momento de incerteza, foi o momento que o Senhor teve para ter acesso ao coração do meu pai. Se foi o momento que o Senhor teve para encontrar o meu pai novamente. Que talvez em um momento no futuro não tivesse essa oportunidade, não tivesse essa chance de conversar com meu pai, de salvar a vida real dele, que é a vida espiritual, que é a vida que a gente tem em Cristo Jesus, que é a vida que a gente vai usufruir quando o Senhor Jesus voltar com poder e grande glória. Quando ele voltar nos céus para buscar a gente, essa é a vida real, essa sim é a nossa vida. Isso aqui não é a nossa vida. Então eu não sei qual foi a razão pela qual o Senhor permitiu que meu pai se fosse. Ele ouviu a minha oração, sim, porque ele protegeu meu pai contra a dor. Mas ele não atendeu toda a minha oração, ele não concedeu ao meu pai cura. Eu não sei a razão pela qual ele não concedeu ao meu pai cura, mas o meu coração não duvidou em nenhum momento que o Senhor tinha o poder e a capacidade de conceder ao meu pai cura. Cura para aquilo que fosse, qualquer que fosse o problema que meu pai tivesse. Meu pai era um homem, realmente foi um homem de muita... Trabalhou bastante na obra, na causa. O Senhor conhecia o coração do meu pai. E o Senhor sabe todas as coisas. E a gente precisa aprender a confiar nesse Deus. E confiar que mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, a gente não vai temer mal algum, porque Ele está conosco. O Senhor me abraçou, o Senhor me confortou. Ele esteve comigo. Ele falou ao meu coração de formas que eu nunca imaginei na minha vida. E Ele me permitiu confiar de tal forma no poder e no amor dEle, a tal ponto de abrir mão daquele pedido tão genuíno, tão profundo, de conceder ao meu pai cura. Eu senti que o Senhor mantinha a vida do meu pai no corpo dele enquanto eu clamava por isso. E quando eu entreguei esse pedido nas mãos do Senhor e falei, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, eu senti que o Senhor falou para mim assim, filha, eu vou precisar levar. Eu vou precisar fazer com que esse soldado descanse das suas labutas. Eu vou precisar fazer isso, filha. Mas eu vou estar com você, eu vou confortar você, eu vou consolar você. E ele me abraçou, e ele me consolou, e ele me confortou. Ele falou ao meu coração. Não duvide que Deus ouve as suas orações. Não duvide que Ele chora as suas lágrimas. Não duvide que Ele luta as suas lutas. Não duvide que Ele batalha com você as suas batalhas. Não duvide que cada respiro que você dá, cada um que você dá, cada suspiro de dor, de desconforto, de medo, o Senhor Jesus está do seu lado, Ele está ouvindo. Ele está ouvindo. Não duvide do poder de Jesus para confortar você, para consolar você. A forma que o Senhor conduziu toda essa trajetória, toda essa história, desde o sonho que eu tive, a forma que Ele me preparou para aquela que seria a maior dor da minha vida, como Ele esteve comigo em todos os momentos mais difíceis,
como Ele me confortou, como Ele me consolou, como Ele me permitiu que eu o adorasse em todo o tempo. Eu não tenho como explicar, eu não tenho como traduzir a realidade da atmosfera espiritual que eu vivi ali com meu pai antes de sua morte. Eu não tenho como explicar, mas foi a experiência mais impactante da minha vida com o meu Deus, que agora eu sei que realmente ele não por ouvir falar, mas por ter experienciado, eu sei que Ele me ouve a cada instante, que Ele me vê, que Ele cuida de mim, mas cuida de verdade. Ele falou pra gente, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E é isso que Ele nos convida a fazer. Eu não sei se... Enfim, já tem muito tempo que eu queria colocar isso pra fora, que eu queria conversar sobre isso, que eu queria falar sobre essa experiência. Eu nunca sabia como, eu sempre começava meio sem saber explicar como. Não sei nem porquê, nem se isso fez sentido. Eu não sei, eu sinceramente não sei, mas aqui estou cumprindo aquilo que eu sinto que é o pedido que Deus tem feito pra mim, porque a gente passa por experiências para que a gente possa, de alguma forma, alcançar outros corações. Eu acredito nisso. Então, se de alguma forma essa história te tocou, se você tá passando por alguma dificuldade, você acha que Deus não tá te ouvindo, que Deus não tá te vendo, Ele está com você, Ele tá do teu lado, Ele tá te vendo sim, Ele vai te abraçar, Ele vai confortar você. Coloca as tuas dores nas mãos do Senhor, coloca os teus anseios nas mãos de Deus. Deixa Ele cuidar. Deixa Ele cuidar, não se apega tanto a essa vida aqui, porque isso aqui é passageiro. A nossa vida verdadeira não é essa aqui. Isso aqui é passageiro. Para graça, glória, honra do nome de Deus, eu posso dizer que eu tive o meu pai, ele viveu, né? Ele viveu 71 anos. Eu tive o meu pai por longos anos. E eu sou muito grata a Deus por isso. É uma área que ainda dói bastante, mas Deus tem trabalhado no meu coração através dessa dor. E confia no Senhor, confia no teu Deus, Ele vai te confortar, pede a Ele conforto, pede a Ele que enche o teu coração com a paz que excede todo o entendimento. Eu tenho certeza que Ele vai ouvir, Ele vai te guiar. Confia no Senhor, honre ao Senhor, cante louvores ao nome de Deus em todo momento, mesmo na dificuldade, mesmo na tribulação, e não duvide que Deus pode sim conceder a cura, não duvide em nenhum momento no teu coração que Deus pode conceder a cura que você busca. Ore a Deus, mas quando você pedir, antes de você pedir, agradeça, louve ao Senhor, louve e engrandeça o nome do Senhor. Ele é digno de ser louvado, independente daquilo que venhamos a receber, da notícia. Se Ele fizer aquilo que a gente quer ou não, Ele é digno de louvor, Ele é digno de honra. Ele pode curar, Ele pode resolver, Ele pode dar um emprego, Ele pode tudo, Ele pode tudo. Conforta o teu coração, acalma o teu coração, coloca nas mãos do Senhor. Se você precisar orar, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não esqueça de dizer sempre, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Quando Jesus veio aqui, Ele foi submisso até a morte, e morte de cruz. E eu tenho aprendido com o Senhor e do Senhor a ser submissa à vontade do meu Pai, seja ela qual for. Seja qual for a vontade dele, eu preciso me submeter à minha vontade e à vontade dele. E Ele dá conforto, Ele nos dá a força, Ele nos dá aquilo que é necessário pra gente suportar qualquer situação na nossa vida. Então é isso. Não sei se fez sentido para você. Eu espero do fundo do meu coração, e é o que eu peço a Deus, que de alguma forma essa história possa tocar um coração que seja. Que essa história possa confortar um coraçãozinho que seja. E que uma pessoa que seja possa entender através dessa história, dessa experiência de tanta dor, que existe um Deus no céu. E que Ele é um Deus poderoso que pode absolutamente tudo, mas que Ele sabe todas as coisas. E que o meu querer precisa estar sempre em submissão ao querer do meu Pai. Eu preciso confiar nele e louvar o nome dele em todo momento. Aonde quer que eu for, o que quer que aconteça. E Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar das minhas feridas, Ele vai cuidar das minhas dores, Ele vai cuidar das minhas necessidades, Ele vai cuidar daquilo que eu preciso para viver aqui enquanto eu estiver nesse mundo. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor Jesus entre no seu coração, que a paz que excede todo entendimento possa habitar o teu coração, em nome de Jesus é o que eu peço. Fica com o Senhor. Obrigada por ter ouvido.